É com muito prazer que nós recebemos vocês nesse evento muito importante. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Elaine Cristina, sou psicóloga, trabalho na APAE de Capão Bonito, no Grupo Voluntário de Combate ao Câncer, no Asilo São Vicente de Paula e na Clínica Fisioterapia e Terapia. O psicólogo trabalha bastante, né? Deve perceber bastante. Também sou membro do Conselho da Pessoa com Deficiência e é uma honra poder participar desse evento e apresentar para vocês tudo que será exibido esta noite. O tema dessa noite é comemoração aos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. A subseção da OAB de Capão Bonito, através da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, composta pelas advogadas Thelma Aparecida Cinciati Rostelato, Érica Alessandra de Almeida e Flaviane Regina de Camargo Leria, juntamente com os coordenadores dos cursos técnicos de serviços jurídicos e edificações da ETEC, os senhores Denis Maricato e Wagner Pereira de Souza, vem trazer à sociedade uma singela contribuição para a comemoração desta data, tão importante para as pessoas com deficiência, para os seus familiares e para a sociedade de um modo geral. Esse evento está acontecendo devido à iniciativa do nosso conselheiro Luiz Carlos de Proença, para falarmos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor no dia 2/1/2016. Entretanto, é importante registrar que ela foi publicada em 6 de julho de 2015, ou seja, 180 dias antes, período esse nominado de vacatio legis, necessário para que a sociedade se adaptasse aos seus termos, para que somente então se tornasse obrigatório o seu cumprimento. Com isso, no próximo dia 6, a lei mencionada completa 10 anos de vigência. A título de curiosidade, essa lei também é conhecida como sendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do mesmo modo que o país dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. A categoria de pessoas com deficiência também disponibiliza de um estatuto, o que significa um avanço grandioso e uma conquista memorável, resultante de décadas de discussão legislativa no Congresso Nacional. Portanto, não pode ser deixada de lado. Eis a razão de estarmos aqui hoje reunidos, para comemorar os 10 anos da LBI, lei esta que visa garantir e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. A LBI estabelece um marco legal para a inclusão social e cidadania das pessoas com deficiência no Brasil, abordando temas como capacidade civil, educação, saúde, trabalho, cultura e acesso à justiça. Pois bem, conclamamos a sociedade neste evento que está sendo realizado aqui no município de Capão Bonito, na ETEC, pela subseção da OAB, e contou também com a colaboração dos professores e alunos dos cursos técnicos de serviços jurídicos e edificações, a refletirem e darem as mãos, em prol de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Assim como dispõe o artigo 3º da Constituição Federal, chamando a atenção para a importância do papel de cada um de nós, representa nessa empreitada como a solidificação do respeito à dignidade humana de cada ser. A desaguarda mais sublime significância do direito de existir dignamente, sacramentado como direito humano, a fim de que se possa contribuir para a eliminação de atos preconceituosos e discriminatórios, muitos deles capturados nesta lei como sendo crimes. Desde já agradecemos aos que dedicam um pouco do precioso tempo de suas vidas para cuidar de pessoas com deficiência e também de seus familiares. Certamente o seu olhar para o semelhante é diferenciado. Talvez você nem saiba, mas você tem empatia. Obrigado por se destacar num cenário marcado por tanta indiferença, egoísmo e competição para ser melhor. Vamos ao evento, então, que certamente nos trará muito conhecimento, não apenas jurídico, mas sobretudo humanitário, e nos tornará melhores ao sairmos daqui, se comparado com o momento em que aqui chegamos. Então, convido a todos para a execução do hino nacional.
O hino nacional vai ser cantado por Graziele da Silva Soares, membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e representante da Autodefensoria da APAI. Obrigada, Graça. Parabéns. Neste momento, gostaria de convidar para fazer as suas considerações a doutora Rosana Maria do Carmo Nito Nunes, presidente da 142ª subseção da OAB de Capão Bonito. Boa noite a todas e a todos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, representando a nossa subseção, nesse momento tão importante. Estamos aí há dias de comemorar, celebrar essa lei tão importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eu quero frisar aqui que essa lei, ela é exemplo para o mundo. Mais uma vez, o nosso Brasil ele se destaca criando essa legislação tão completa. Alguns dizem que é a melhor do mundo. Então, esse é um ponto muito importante
E é óbvio que eventos como esse estimulam as pessoas para que a gente priorize e coloque em prática todas as previsões preciosas que contém nessa lei. E nesse sentido, eu quero reforçar aqui, parabenizar e agradecer a nossa comissão da pessoa com deficiência, presidida pela doutora Thelma Rostelato e também composta pelas advogadas doutora Érica Almeida e doutora Flaviane Leria, que são extremamente atuantes e se comprometem em trazer esse tema para discussão, porque esse tema é importante, traz informação. Eventos como esse trazem informação, e informação leva à ação, à conscientização e à ação. Que hoje esse evento sirva para que cada um de vocês que estão aqui sejam agentes que transportem e transbordem essas preciosas lições e aprendizados que teremos nessa noite. Que não fique só nesse contexto, que não fique somente entre nós, mas que isso seja levado para toda a sociedade. E mais uma vez eu reafirmo aqui também o compromisso da OAB, Subseção de Capão Bonito, em tratar também esse tema como prioridade. Tanto é que em 6 meses dessa diretoria, esse já é o 3º evento destinado à pessoa com deficiência. Obviamente em parceria com pessoas preciosas do Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente une forças para trazer para a sociedade esse assunto que precisa ser debatido, que precisa estar cada vez mais em evidência. Um outro ponto que eu quero destacar é que a OAB Capão Bonito, subseção de Capão Bonito, é composta pelas cidades de Capão Bonito, Guapiara e Ribeirão Grande. Em todas essas cidades, nós temos advogados preparados e especializados para atender demandas nesse sentido, que atendam as pessoas com deficiência. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaria de chamar para fazer suas considerações o senhor Denis Maurílio Maricato, coordenador do curso em Serviços Jurídicos. Vai ter que vir pro palco, entende? Mas eu não me ajeitei. Então, pessoal, eu queria primeiro falar em nome do nosso diretor, que está afônico, e ele pediu para que eu falasse, né? E não ia sair bom. E agradecer a presença de vocês todos, né? Atenção numa noite chuvosa e fria. Quer dizer, quem veio com vontade de vir, né? Porque senão não viria, né? Deixar o cobertor, deixar aquela vida quentinha, né, em casa, quem sabe um bolinho de chuva, né? Um cafezinho. Bom, e eu queria agradecer muito a comissão da OAB pela iniciativa, pela coragem, né? Que isso daí tem uma repercussão regional, nacional e mundial, né? Porque nós estamos frente a um problema muito sério e a sociedade tem dificuldade de resolver. Nós temos exemplos na história, né, na história passada, exemplos muito tristes, né, sobre como é que a sociedade trata a pessoa com deficiência, né? Graças a Deus nós já avançamos bastante, mas ainda há muito que avançar, muito. Né? E eu diria assim, uma opinião pessoal, que a base disso tudo chama-se amor. É o que a sociedade precisa hoje. E as pessoas esquecem. Quando você bate num filho, você esquece um pouco do amor. Né? Quando você leva uma vantagem num negócio, você esquece um pouco do amor. Como quem diz,
olha, isso é uma coisinha de nada, não é nenhum pecado, né? Então vou ganhar ali R$2.000 a mais, né? Custa nada, vou pagar umas contas. É errado. Se o seu carro vale 10 mil, venda por 10 mil. Se o cara oferecer 12, diga não, filho, é 10, não é 12. Esses dois ficam com você. Quem faz isso? Né? Pouca gente. Então, a fórmula é essa. Porque toda pessoa que nasce da barriga de uma mulher é meu irmão. Eu não preciso saber qual é a raça dele, qual é a cor, em que país ele está, em que fronteira ele reside. Ele é meu irmão. Nós somos uma espécie. Nós somos a humanidade, não é? que por si só está se destruindo. Não é? Nós precisamos levantar a bandeira do amor, a bandeira da vida, e aproveitar um evento como esse para refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo com relação ao amor? Não é? Nós já ouvimos falar tanto do amor ágape de Cristo, né? Cristo falou do amor ágape, amem-se uns aos outros. Não é? E a gente amassem-se, né? Uns aos outros. Não é assim? Então é um caminho muito simples, muito fácil de ver, porque o amor está no coração das pessoas. Você não aprende amor, né? Você não lê nos livros. Ele está em você. Aquele sentimento, aquele arrepio, quando você vê a sua amada, o seu amado, o seu filho, seu irmão, não é? É isso que nós temos que incentivar, não é? Deixar de lado os preconceitos, abraçar as pessoas, começar a conviver com as pessoas com o coração aberto. Nós não fazemos isso. A gente vive na defesa. Nós estamos sempre nos defendendo da sociedade. Isso é um problema sério, nós temos que soltar o nosso coração. Se uma hora ou outra a gente tem uma decepção, o que fazer? Mas com certeza nós vamos ter muitos bons momentos se andarmos com o coração aberto e cheio de amor. Então eu entendo isso. E tudo isso que nós estamos falando, né, essa beleza dessa lei que trouxe para o país um destaque internacional, não é, sobre as pessoas com deficiência, mas isso não é suficiente. Porque o real está aqui. Não está na lei, não está no papel, é nós. Então nós temos que exercitar o amor na escola, o amor na empresa, o amor nas instituições, nas associações, na família. Não é? E temos que exercitar esse amor, porque é ele que vai salvar a humanidade. Então esse é o meu recado. Não é? E é o que eu tenho procurado fazer pela vida. Não é? Estimular nas pessoas esse sentimento maravilhoso que transforma a gente em verdadeiros seres humanos. Certo? Essa é a reflexão que eu queria colocar para vocês. E agradecer a todos pela presença e desculpar dos atrasos, dos problemas que a gente tem, né? E dizer para vocês que amem, por favor. Amém. Muito obrigada. Lindas palavras. Agora eu gostaria de chamar para fazer suas considerações Maria Magali de Alencar Lopes, diretora da Divisão do Ensino Fundamental. Boa noite a todos. Me pegaram de surpresa. Mas é com imensa alegria, né, que estou aqui para representar a Secretaria de Educação. Nós lidamos lá com a mais tenra idade, então estamos lá cuidando da vida desde o seu início, vamos dizer assim. E nesse meio, desde o seu início até entregarmos os nossos jovens, nós passamos por alguns desafios. Né? Então é muito importante para nós, a cada dia, procurarmos nos ater a esses desafios. Quais são os passos? O que temos que fazer? Né? São fáceis? Não são. Né? O tempo todo estou lá, por exemplo, com a doutora Thelma, e agora? O que nós podemos fazer? O que não?
mas estamos abertos. Tá? Então, acho que esse evento hoje, ele vem nos trazer isso, vem nos ajudar a abrir esse olhar, a ampliar os nossos horizontes, para que nós possamos enfrentar juntos, né, todos esses desafios que nos são impostos. Né? Nós queremos cada vez mais melhorar enquanto secretaria e por isso estamos aqui, buscando a cada dia para trazer, né, uma condição melhor a todos. Então, um bom evento a todos nós. Nesse momento, eu vou ler o ofício que nós recebemos, que a doutora Rosana recebeu, da Câmara Municipal, do presidente Alan Cinciati, justificando a ausência dos vereadores nessa noite. Então, ele cumprimenta, né, e reitera a relevância da lei que visa assegurar e promover a inclusão social, a cidadania e o exercício dos direitos das pessoas com deficiência. Agradece o gentil convite para a referida ocasião e informa que, infelizmente, não seria possível estar presente por coincidir com o mesmo horário da realização da sessão ordinária da Câmara Municipal. Então, infelizmente, não deu para ele sair participando do evento, tá bom? Só para constar, né, que foi justificado, tá bom? E agora, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da Patrícia Nunes, intérprete de Libras, da Jaine de Oliveira, intérprete de Libras, da Rafaela Guimarães, diretora do CAMP e assistente social, da doutora Débora Ramires, membro efetivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos da OAB de São Paulo, os colaboradores da APAI que estão presentes, Dr. Bruno Augusto de Oliveira, representante do prefeito Júlio Fernando, representantes do Grupo Voluntário de Combate ao Câncer, o Menino Guerri, obrigada pela presença, Gabriela Sancella, representando o Centro Espírita Allan Kardec, a presença também, né, dos conselheiros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que estão aqui para prestigiar o evento, as conselheiras do Conselho Municipal do Idoso, a presença da diretora da APAI, Maria do Carmo Lisboa da Silva Santos, Tita, os advogados presentes, os alunos da ETEC, ao Dr. Marcelo Bueno, representando a Secretária Municipal de Saúde, e como disse o senhor, né, Denis, vocês estarem aqui num dia, numa noite chuvosa dessa, é muito importante. Quanto mais a gente se envolve, eu falo isso por mim, porque estou mais de 10 anos na APAI, trabalhando com a pessoa com deficiência, mais a gente aprende, mais a gente consegue evoluir como ser humano. Então, é muito bom vocês estarem aqui presentes. Muito obrigada, em nome do Conselho, em nome da OAB, pela presença de todos. E, neste momento, eu apresento a nossa palestrante da noite, a doutora Letícia Mefele de Araújo, advogada, pedagoga, mestrando em Direito e especialista em Inclusão e Direito da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda. Olá a todos, nessa noite chuvosa, muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser um desafio hoje, porque falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão para públicos diferentes, que nós temos os alunos, e nós temos as pessoas com deficiência, e temos também os profissionais que atuam nessa área, tanto na parte de educação como de saúde. Então eu vou tentar fazer uma fala que contemple todo o público que esteja aqui essa noite, prestigiando a minha vinda aqui. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui tem um pouquinho sobre mim, elas já leram, quem eu sou, o que eu faço. Se quem tiver alguma dúvida, depois tem no Instagram, vocês podem olhar lá, que é mais fácil para saber quem eu sou, tá? Mas esse é um pequeno resumo de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Resumindo, eu sou secretária adjunta da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Estado de São Paulo. Também eu vi que tinha gente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente aqui. Então, eu sou presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Comissão do Jabaquara, da OAB Jabaquara. Então, eu não coloquei aqui, mas também eu faço parte disso.
Hoje é um grande desafio, né? Vamos falar sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Aqui temos um público que sabe bastante coisa sobre a Lei Brasileira de Inclusão, inclusive os grandes protagonistas disso, que são as pessoas com deficiência, que usam dessa lei. Depois eu gostaria de uma fala de vocês sobre isso, de como funciona para vocês na prática essa lei, ok? E nós temos estudantes. Aí os estudantes, vocês vieram aqui para cumprir tabela ou porque vocês estão curiosos? Quem veio para certificado? Ninguém vai responder, né? Mas, gente, eu vou falar numa linguagem também que contemple vocês, porque nessa noite chuvosa, eu sei que vocês queriam estar em casa assistindo Netflix, que tá pra sair agora, como é que chama? O Round 6, tá pra sair, tá todo mundo ansioso, né? Pra assistir o Round 6 da segunda temporada, mas eu vou tentar falar uma linguagem para que contemple todo mundo que está aqui, né? Lei Brasileira de Inclusão. O que é a Lei Brasileira de Inclusão? É uma lei que determina os direitos da pessoa com deficiência. Mas quem são essas pessoas com deficiência? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho nos próximos slides. A Lei Brasileira de Inclusão é a Lei 13.146 de 2015. Ela, inclusive, alguém falou, não me recordo o nome, acho que é a presidente da OAB, falou que é uma das leis mais bonitas mesmo sobre os direitos da pessoa com deficiência. Gente, se a Lei Brasileira de Inclusão fosse efetivamente aplicada, eu acho que todo mundo que tem alguma deficiência, algum impedimento, algum prazo, que seja das barreiras, não tem a mesma oportunidade que as outras pessoas, elas seriam muito mais felizes. Porque se a Lei Brasileira de Inclusão, ela é muito bonita. Inclusive, ela precisa, a gente está guardando o regulamento dela, que ainda não tem, né? A gente tem uma lei de 10 anos e cadê o decreto regulamentando a Lei Brasileira de Inclusão? A gente não tem, não é? E outra coisa, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é oriunda de uma legislação internacional, que é o quê? Uma convenção. O que é convenção? Todos os países do mundo se reúnem e fazem uma legislação específica sobre algum tema. Nesse caso foi pessoa com deficiência. E essa lei é feita e o Brasil concordou com o que estava escrito nessa convenção. Então, o que o Brasil fez? Como o Brasil concordou com o que estava escrito lá, porque realmente traz muitas coisas interessantes como a autonomia, o protagonismo, o direito da pessoa com deficiência a tomar suas próprias decisões, da pessoa com deficiência só ter um tipo de intervenção, só o apoio para os seus atos patrimoniais. Então, a lei é muito incrível. E o Brasil foi lá e falou assim, Convenção ONU, Organização das Nações Unidas, eu vou participar disso. Eu acho isso legal, e daí o Brasil, além de concordar, de ter participado dessa convenção, ele assinou o protocolo facultativo. O que é esse protocolo facultativo? É um documento onde se compromete com uma série de coisas em relação aos direitos da pessoa com deficiência. O Brasil cumpre esse protocolo facultativo? Vocês acham que cumpre? Em partes, né? Pelo menos na legislação ele cumpre, né? Mas, assim, efetivamente, nós sabemos que não, tá? Volta um pouquinho e vamos lá. O que foi, para mim, Letícia, profissional do direito da pessoa com deficiência, para mim, o que foi o grande ponto da Lei Brasileira de Inclusão? O conceito de deficiência. Porque antes o conceito de deficiência era um conceito médico. Por exemplo, se você não enxerga, você tem uma deficiência. Se você tem dificuldade de locomoção, você tem uma deficiência. Ele não era considerado a pessoa na sua integralidade. Então, o que veio? Agora, a deficiência, ela é verificada de qual maneira? Vamos lá. Conceito no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Então, para vocês, alunos, para as outras pessoas, o que é pessoa com deficiência? É aquela com impedimento a longo prazo. O que é impedimento a longo prazo? Pessoas que têm algum tipo de impedimento há mais de 2 anos. Então, o que é o longo prazo nos termos da lei? Acima de 2 anos, ok? Ah, mas eu sofri um acidente e eu vou ter que ficar imobilizado 6 meses. Você é uma pessoa com deficiência? Não, você não é uma pessoa com deficiência. Porque o conceito
da lei fala que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento ao longo prazo, ok? Que de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Daí vocês vão falar assim para mim, porque foi um questionamento de alguns alunos que eu tive. Mas o visual e auditivo? Visual e auditiva fazem parte da deficiência sensorial. Ah, doutora, e assim, e o autismo? Onde o autismo faz parte disso? O autismo, na maioria das vezes, nos termos da lei, ele é colocado na parte da deficiência mental. Para mim, o que houve nessa... Porque a gente pega uma lei internacional da Convenção e traduz para o português, tá? E quando a gente traduz, há algumas modificações dos termos. E eu acredito que a deficiência mental, as pessoas com autismo podem ser consideradas, em alguns casos, pessoas com deficiência mental. Por quê? Porque depois dos 18 anos, deficiência intelectual é até 18 anos, e perdura, mas deficiência mental é acima dos 18 anos. E para você conseguir enquadrar na lei, é normalmente o que a gente utiliza, tá? E por que aconteceu? A partir da Lei Brasileira de Inclusão, a avaliação da deficiência não é mais uma avaliação física. Então, não é só o fato de você não enxergar, não ouvir. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem sentir o sabor dos alimentos. Tem pessoas que não conseguem sentir o aroma de perfumes. Isso é uma deficiência. Por quê? Porque, vamos lá, o conceito. É aquela impedimento a longo prazo, que às vezes a pessoa nasce com isso, ou adquire ao longo da vida, né? Que acima de 2 anos é de natureza sensorial e interação. Agora, o principal, a deficiência só é considerada deficiência se existe barreira. Porque se não existe barreira, não existe a deficiência. E uma ou mais barreiras podem obstruir a participação plena e efetiva da sociedade igual condições que as demais pessoas. Então, a deficiência é algo que vai fazer com que a pessoa não tenha as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Então, por exemplo, um aluno, ele tem um autismo, ele tem uma deficiência intelectual, ele tem uma deficiência física, ele tem uma deficiência... Dependendo qual a deficiência que ele tiver. Se dentro daquela condição diferenciada dele, daquele diagnóstico, ela tiver alguma dificuldade em relação a uma barreira, ela é considerada pessoa com deficiência. Mas as barreiras podem ser, por exemplo, aqui, eu vou sair um pouquinho de perto dela só rapidinho, mas aqui, ó, nós vemos uma rampa. Isso aqui é uma barreira que pode ser considerada barreira arquitetônica, é uma barreira arquitetônica. Mas, por exemplo, aqui tem alguém que tem o diagnóstico de autismo? Não, né? Acredito que não. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Se a gente tivesse um evento que tivesse com pessoas com autismo, eu iria orientá-los a não bater palma. Por quê? Porque algumas pessoas com autismo são sensíveis a sons. Então, como que você bate palma num evento normalmente que está sendo praticada essa conduta na maioria dos eventos? Por favor? É assim. Outra coisa que eu esqueci de fazer. Por exemplo, eu chego aqui no evento, tá? Se tem uma pessoa com deficiência visual, como ele vai saber quem é Letícia? Ele vai ver minha voz. Então, como é que eu faço para ele saber onde que eu estou no palco? Eu falo assim e ele me localiza onde eu estou no palco. Isso foi uma falha que eu deveria ter feito no começo, mas eu estou fazendo agora. Outro ponto. Se tem uma pessoa com deficiência visual, tá? Também. Como é que eu faço a minha autodescrição? Ai, Letícia, não dificulta. Como é que eu vou saber? Ah, peraí, eu sou magra ou gorda, peraí, eu vou ter que fazer eu tenho uma crise existencial. Será que meu cabelo é vermelho, meu cabelo é... Não, é o mais simples possível. Como que você pode se autodescrever? Eu sou uma pessoa branca, de cabelos longos, castanhos. Ah, mas é castanho ou vermelho? Gente, é castanho. Você não precisa colocar detalhes assim, minuciosos, para fazer só a descrição. Eu estou com vestido verde. Eu não preciso falar que eu estou com vestido verde, azul Tiffany, tipo verde. Não, vestido verde, um sapato bege, eu estou com colar prateado e eu uso óculos. Beleza? Isso já é o suficiente, porque a pessoa vai saber quem está palestrando para ela. Então, isso são recursos de acessibilidade simples que você
vocês que são os estudantes, que vocês podem trazer para o futuro. Então, por exemplo, você que está segurando, como é que você chama? Segurando o rosto, como que você chama? Como? Hudson. O Hudson, no futuro, ele vai virar palestrante. Então, vamos profetizar que o Hudson vai ser um palestrante daqueles tipo o pai rico, não é o meu primo rico. Mas aí o Hudson assistiu a minha aula, Letícia. Então o Hudson ele vai ter mais seguidor que o primo rico, por quê? Porque o Hudson aprendeu que quando ele vai fazer uma palestra, ele vai falar assim: olá, eu sou o Hudson, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos, eu tô do Corinthians, vestindo uma blusa preta do Corinthians com uma calça jeans. E ele vai fazer essa autodescrição dele e ele vai contemplar mais pessoas, porque as pessoas com deficiência vão se sentir acolhidas pelo Hudson. Então, você colocar isso na sua fala, você estudante, colocar isso numa fala sua, vai só agregar valor para o seu conteúdo. Eu até gostaria de contar um negócio, uma peculiaridade que aconteceu comigo. Eu legendo meus posts, né? Então, a maioria de vocês não vai ver a legenda. Por quê? Porque essa legenda está onde? No texto alternativo do Instagram. Então, a pessoa que tem deficiência visual, ela vai entrar no meu post e vai conseguir ler, vai conseguir ver o que está escrito. Eu estou descrevendo as imagens e tudo. Eu comecei a ver, como eu coloquei, né, a descrição da imagem, eu comecei a ver que tinha muita pessoa com deficiência visual entrando no Instagram. Mas assim, eu nunca atrelei ao que eu fazia a esses seguidores. E quando eu vi, eu tinha 10, 15, 20, eu falei, gente, daí um amigo meu, acabei fazendo amizade com esse rapaz, ele me disse: Letícia, eu comecei a te seguir porque seu conteúdo é acessível. Então você é estudante, você é profissional da saúde, profissional da educação. Olha quanta gente você deixa de contemplar quando você não coloca um texto alternativo na descrição da imagem. Mas, gente, não precisa colocar coisa muito cheia das coisas. Não, imagem, por exemplo, vou descrever aqui, ó. Eu deveria fazer isso se tivesse alguém, uma pessoa com deficiência visual, eu faria, mas eu vou fazer aqui nesse caso. Imagem de fundo vermelho, sobreposto de uma tela de multiverso, texto escrito em branco. Daí, como eu falei sobre o texto, eu não preciso ler o que está escrito no texto, porque eu falei. E depois eu disponibilizo o slide numa linguagem acessível para essa pessoa. Então, isso eu vou permitir que aquela pessoa que teve impedimento de me ver ou de me ouvir, ela tenha as mesmas oportunidades que cada um de vocês que esteja aqui conosco. Entendeu? Então, isso são coisas simples que podem mudar a vida das pessoas e que pode mudar. Você fazendo isso vai te dar muito mais trabalho? Vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vai te dar muito mais trabalho? Não. E olha qual transformação que você faz dentro dos conteúdos, dentro das coisas que você compartilha nas suas redes sociais. Por favor, aqui, os marcos legais. Porque nós falamos sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós falei sobre a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente tem que falar que existem outros marcos legais que falam sobre a pessoa com deficiência, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Acessibilidade, a Convenção, né, que é a ratificação da Convenção, quando o Brasil falou assim: eu concordo com o que está acontecendo lá na ONU, em todos os países. Concordo? O que o Brasil fez? Ele assinou o papel, ele ratificou, estou concordando. E o que o Brasil fez? Quando ele concordou com isso, ele trouxe isso para os estudantes de serviços jurídicos, ele trouxe isso para o ordenamento jurídico. O que ele fez? Ele trouxe isso para a lei brasileira em forma de um decreto, que é o quê? Regulamentou a convenção. Então está tudo bonitinho. E sabe o ponto principal? Como ele trouxe a convenção, ele colocou ela como emenda, como ponto de emenda constitucional. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a base da Lei Brasileira de Inclusão, tem força de Constituição. Então, por exemplo, a gente tem um problema com o plano de saúde, nós temos um problema com a escola, nós temos um problema com uma série de coisas que a maioria sabe que pessoas com deficiência, ou você tem um parente, ou você tem um conhecido, tem. O que acontece? Existe essa convenção tem força de Constituição. Então não adianta uma lei
uma resolução da ANS, uma lei municipal vir e contradizer tudo que está escrito numa lei que ela está assim. Para aqueles alunos de direito, existe a pirâmide de Kelsen. Vocês já aprenderam sobre a pirâmide de Kelsen? Já? Ou não lembram? Então, o que é a pirâmide de Kelsen? É uma pirâmide que coloca as leis em ordem. Então, por exemplo, se você tem a Constituição, fica no topo da pirâmide, dentro da legislação do país, a Constituição Federal. Então, uma resolução, uma portaria, um decreto, uma lei ordinária, ela não vai nunca sobrepor a Constituição. Entendeu? E o que acontece? A gente vê muita coisa sendo feita errada, por isso que as pessoas acabam judicializando. Por quê? Porque a convenção, ela é, como a gente disse, ela é muito bonita, ela traz muitos pontos positivos para a pessoa com deficiência. Mas queria ter a opinião de vocês, pessoas com deficiência. Se cada hora, toda hora tem que brigar, cansa, não cansa? Cansa, não cansa? Cansa muito, cansa muito. É lindo, a gente sabe que tem, a gente sabe que é efetivo o direito. Ah, mas eu tenho que lutar por isso, eu tenho que lutar por aquilo, eu tenho que lutar por outro. E a maioria das coisas que são negligenciadas é saúde, educação, transporte, que mais? Agora a gente está falando que como o autismo é considerado deficiência nos termos da lei. O autismo, tem muitas pessoas autistas que têm dificuldade de textura de alimentos. Lembra que eu falei do sensorial? Tem muita dificuldade com aromas, com alguns alimentos. E eles têm um negócio chamado seletividade alimentar. Por conta disso, algumas pessoas com autismo, elas não se alimentam. Elas só comem. Tinha um filho de uma amiga minha que ele só comia coisas amarelas. Ele só comia coisas amarelas. Mas ele comia pão de queijo, ele tomava suco de laranja. Se você tentasse dar alguma coisa que não fosse, comia mandioquinha, batata, mas qualquer coisa que não fosse amarela, ele não comia. Né? E assim, ele não conseguia. Tem pessoas que também têm sensibilidade com os alimentos. E agora foi criada uma lei, né, falando sobre essa terapia, né, que existe uma terapia para você poder promover uma alimentação melhor para as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, algumas coisas estão sendo feitas, né? Porque eram coisas que às vezes você tinha dificuldade de comer e as pessoas falavam, ai, porque é fresco, não come nada. E às vezes não é isso. Às vezes você tem uma condição diferenciada, ou você tem um impedimento que faz com que você não consiga comer aquilo. Ok? Pode pensar. E quem que a LBI protege? Tá? Vocês viram o nosso conceito? Deficiência, impedimento a longo prazo, que faz com que as pessoas, diante das barreiras, pessoas com deficiência física, mental, intelectual e sensorial, não tenham as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm diante das barreiras. Tá. Fica muito óbvio a gente analisando esse conceito quando a gente fala com uma pessoa com deficiência física, porque é visível, ok? Você vê uma pessoa com deficiência física. Uma pessoa com deficiência auditiva. Às vezes, hoje não, porque tem pessoas com deficiência auditiva que fazem implante coclear. Vocês sabem o que é isso? É um implante que elas colocam dentro do ouvido, que elas continuam sendo pessoas surdas, mas ele aumenta o som e faz com que a pessoa volte a ouvir. Mas ela precisa fazer toda a reabilitação da fala. Ela continua sendo uma pessoa com deficiência. Ela volta a ouvir, mas ela tem todos os outros impedimentos, porque ela não é uma pessoa ouvinte de origem. Ok? Uma pessoa com deficiência visual, às vezes, não é visível. Uma pessoa com deficiência monocular, às vezes só enxerga, porque a deficiência monocular foi considerada deficiência para os termos da lei pelo STJ há um tempo atrás. Então, pessoa com deficiência monocular, o que é? A pessoa que enxerga só com um olho, ou pessoa que tem a surdez unilateral. Ainda tem uma discussão, mas você pode. Por quê? Porque a gente entra no conceito da deficiência, que é um impedimento a longo prazo de natureza sensorial, física,
mental, intelectual, que faz com que, diante das barreiras, as pessoas não tenham as mesmas oportunidades, tá? Mas e aí, Letícia? Deficiência intelectual. Grande parte das pessoas com deficiência intelectual não parecem pessoas com deficiência intelectual. Pessoas com autismo. Grande parte das pessoas com autismo não parecem pessoas com deficiência. Que mais que a gente pode falar? Deficiência múltipla. Deficiência múltipla é quando você tem mais de uma deficiência. Então, uma deficiência múltipla que eu posso falar é surdo-cegueira. Existem pessoas surdo-cegas, ok? Que fazem palestra. Vocês sabiam disso? Eu tenho um amigo chamado Alex, ele é do sul do país, ele é palestrante, ele é surdo-cego, ele se alfabetizou e eu converso com ele, manda mensagem no WhatsApp, ele faz palestra, mas eu tenho que fazer palestra gravada. Ele não consegue fazer uma palestra, uma live ao vivo. Eu gravo a live com ele no Meeting. E ele vai presencialmente e ele faz a palestra. Então, quando a gente parar para analisar o que a Lei Brasileira de Inclusão oportunizou para as pessoas com deficiência, perto do que tinham, vocês são pessoas que não são jovens, perto do que tinha antigamente, não mudou muita coisa? Perto do que tinha, mudou muita coisa. Né? Para vocês jovens, talvez não faça sentido para vocês aquilo que eu esteja falando. Mas no futuro da carreira de vocês, vou falar sobre isso, vai fazer sentido. Por quê? Porque igual o nosso amigo Hudson, que ele vai ser o primo rico do futuro, o mais rico que o primo rico, por quê? Porque ele vai trazer inclusão, ele vai trazer audiodescrição dele, ele vai legendar os posts dele, ele vai atingir as pessoas. Por quê? Porque ele vai pensar nas pessoas na integralidade. Ele não vai segmentar e ele não vai pôr barreiras para os seguidores dele. Todos os seguidores dele terão o mesmo conteúdo de Hudson e Hudson vai ser famoso, vai ser melhor que o primo rico. E o que veio? E o que é outro ponto que está uma grande discussão? Pessoas neurodivergentes. Pessoas neurodivergentes são pessoas que têm o desenvolvimento, vou falar uma linguagem mais simples, que tem um desenvolvimento cerebral diferente das outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa com TOD. TOD é transtorno opositor desafiador. Sabe aquela pessoa que as pessoas falavam antigamente, ai, que criança mais mal educada, ai, que criança, nossa, não obedece o pai. Às vezes não é porque ela queira, pode ser também que ela tenha um transtorno. Isso existe, é uma coisa cerebral dela. Por mais que você eduque, então por isso que existem intervenções terapêuticas que fazem com que a criança vá adquirindo habilidades ao longo da vida. Por isso que ela precisa de escola, ela precisa de educação e ela precisa de família. Eu falo que assim, uma inclusão perfeita é uma inclusão onde tem a tríade. Uma família, a escola apoiando e acesso à saúde. Se a pessoa tiver a tríade, a pessoa chega onde ela quiser. Não chega? Não chega? Essa tríade é algo que funciona muito, 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 muito. Tá? E a pessoa com TDAH. Eu não sei se vocês já ouviram, hoje em dia, falando, ai, todo mundo é meio TDAH, todo mundo é meio autista. Gente, isso são frases capacitistas, vocês jovens não repitam, porque vocês estiveram mal comigo. Só a doutora Letícia falou que não é para repetir, não repitam isso, porque isso se chama o quê? Capacitismo, é você utilizar a deficiência como se fosse uma coisa pejorativa, e não pode. Isso não é positivo. Isso é o quê? Preconceito, uma discriminação. Que isso também é o quê? Crime, porque no artigo 4º da LBI, sabe a lei que a gente está falando hoje, ela institui isso como crime de preconceito e discriminação em relação à pessoa com deficiência, é crime. Daí ela vai lá para o artigo 88 dessa lei e fala qual a tipificação criminal disso. Você pode ser preso de 1 a 3 anos. E se for online, é mais tempo ainda. Então, antes de você escrever alguma coisa no comentário, comentar algum post, comentar, fazer alguma coisa, você reflita muito bem antes de você falar sobre uma característica. Ah, você está parecendo TDAH hoje. Ah, nossa, você está autista hoje. Isso é muito feio, tá? Por quê? E isso, uma coisa que eu vou falar para vocês, mas é da minha área, outra área que eu atuo, que é direito digital, né? Existe uma coisa chamada reputação digital, tá? Tudo que você coloca nas suas redes sociais, hoje, vocês jovens,
pode repercutir para vocês no futuro. Então você fala assim, por exemplo, Hudson, eu peguei uma foto daquele cara, nossa, você tá manquitol hoje, você tinha 13 anos, porque você não podia estar antes dos 13 no Facebook, né? E vocês nem usam mais Facebook, vocês acham que é coisa de velho, mas fala no Instagram, você colocou isso no Instagram. Daí você vai participar de um processo seletivo, por exemplo, eu vou pegar do lado do Hudson, como que você chama? A Ana. O Hudson vai ser empreendedora, a Ana vai trabalhar numa grande multinacional. A Ana vai trabalhar, por exemplo, na Johnson, tá? Ana tem um currículo fantástico, tudo. O que eles vão fazer hoje? Eles vão fuçar na sua vida. Eles vão fuçar no seu Instagram. E daí eles vão fuçar, daí eles vão procurar pelo seu nome, vão dar Google no seu nome. Eles acham um comentário da Ana chamando a amiga dela, nossa, você tem uma cara de autista. Cara, você é pego na hora, você não vai ser contratado. Por quê? Porque você teve uma conduta discriminatória. E às vezes você se preparou, você estudou inglês, francês, alemão, você fez intercâmbio na Áustria, isso, aquilo. Você não vai ser contratado por algo, por um comportamento o quê? Capacitista que você teve quando você era novinha. Então, tudo que você coloca na rede social repercute em você. E tudo pode causar um impacto na sua vida. Isso se chama reputação digital. E usar deficiência, usar a característica de uma pessoa para ofender a outra, isso é preconceito, isso é discriminação e isso é crime, com pena prevista no artigo 88, tá? E o que a lei brasileira de inclusão foi um grande ponto nisso, né? Antigamente, as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, elas tinham, o que acontecia? Elas eram interditadas, elas não podiam decidir nada na vida delas, elas não podiam casar, elas não podiam ter filho, elas não podiam movimentar a conta financeira delas. Por quê? Mesmo que elas se achassem aptas para isso, mesmo se elas tivessem condições. E o que aconteceu? Veio a Lei Brasileira de Inclusão e trouxe dois novos institutos, a curatela e a tomada de decisão apoiada. O que é a curatela? Curatela, você tem uma pessoa com deficiência que tem uma dificuldade de gerenciar o dinheiro. Então, você tem um filho com uma deficiência intelectual severa, o filho com autismo nível de suporte 3. Nível de suporte 3 é aquele autismo, aquela criança autista, aquele jovem autista com muita necessidade de suporte. Necessidade de suporte é aquela pessoa que não consegue amarrar o tênis, que não consegue comer, que tem a seletividade alimentar. É uma deficiência ela precisa de muita ajuda para aquilo que ela desenvolve durante a vida dela, tá? Então, o que acontece com essa pessoa? Você pede o quê? A curatela, por exemplo, ela vai receber uma herança. Você acredita que essa pessoa vai ter condições de decidir sobre essa herança? Estou falando de pessoas com deficiência chamada severa, agora é nível de suporte 3, né? Com deficiência severa intelectual, vai conseguir decidir? Não, então você entra com um processo acima dos 18 anos que se chama curatela para você decidir os atos patrimoniais dela. Mas daí, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi muito fantástica, porque ela trouxe um novo instituto.